Querido irmão, querida irmã que está nos acompanhando, que já é ouvinte, que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe este domingo que comemora a extensão da ressurreição do Senhor pelos séculos. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você e vamos refletir sobre a palavra de Deus. Hoje são 28 de agosto de 2022, nós celebramos o 22º domingo do tempo comum. Escutemos, então, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Hoje temos o capítulo 14º, o primeiro versículo, depois pulamos para o 7º e vamos até o 14º versículo. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Veja, ouvinte, o evangelista Lucas apresenta vários banquetes ao longo de seu evangelho. Jesus mesmo aparece várias vezes comendo e bebendo em torno da mesa e aceita convites, seja dos fariseus, seja também um convite que venha então do grupo dos publicanos e dos pecadores. Jesus, inclusive, no Evangelho de Lucas, é acusado de ser um comilão e um beberrão. A propósito de banquetes, ouvinte, o contexto histórico dizia o seguinte: os gregos faziam das refeições um simpósio, uma reunião de pessoas cultas que depois da refeição cantavam, conversavam, discutiam e se instruíam mutuamente. Era uma ocasião para que os mestres instruíssem os seus discípulos. Com os judeus, os banquetes eram ocasiões festivas, uma grande comemoração familiar. Os participantes, ligados por um interesse comum,
por vínculos de parentesco, de amizade, faziam apaixonadas e profundas conversações religiosas, filosóficas e políticas. Os convidados normalmente pertenciam aos círculos de pessoas conhecidas e de pessoas amigas. A distribuição dos lugares tinha uma norma precisa e rígida. A regra era o mais digno no centro, o segundo à direita e o último à esquerda. Jesus notava então essa distribuição. Para Lucas, que não conhece bem os costumes da Palestina, a colocação parece uma corrida pelos primeiros lugares, um ritual discriminatório. Os banquetes de casamento eram uma ocasião para a vaidade e o orgulho. Então, Lucas conta que, sendo Jesus um rabino muito famoso, e era normal que fosse convidado, portanto, pelas pessoas importantes. É um banquete de um chefe dos fariseus e acontece num dia de sábado, um dia festivo, portanto, altamente significativo para um judeu devoto. Depois de ter curado um hidrópico para a admiração de todos, Jesus tomou a palavra e contou uma parábola. O pensamento nasce do fato que os convidados dos grandes banquetes escolhiam os melhores lugares, de modo que acontecia, portanto, uma corrida para as cadeiras mais importantes. Acontece ainda hoje nos jantares e almoços solenes. As pessoas, quando chegam a esses lugares, ficam esperando qual vai ser a ordem das coisas, quem vai se sentar no lugar de honra e distinção. Para evitar certos problemas, os cerimoniários, então, assinalam os nomes das pessoas para que elas se acomodem e não aconteçam situações desagradáveis. Diante dessa situação, Jesus apresenta um ensinamento em forma de parábola. Quando fores convidado a um banquete, a uma festa, não precisa desejar o primeiro lugar, isto é, a posição do convidado mais importante, mais digno do que todos os outros. Pode ser que, estando ali, corra o risco de ser convidado a descer de posição porque apareceu alguém mais importante. É melhor ficar no último lugar, esperando que o dono do banquete lhe convide a dar um passo a mais. A sua distinção ficará ainda mais evidente diante dos convidados. A intenção de Jesus não é de apresentar uma regra de boas maneiras para os banquetes, mas, partindo de um fato da vida comum, ele quer nos advertir a respeito da busca desenfreada dos primeiros lugares, do desejo de grandeza, da vontade de ultrapassar os outros, de se considerar superior a todas as pessoas, algo que acontece todos os dias. O desejo de ocupar os primeiros lugares num banquete oferece, portanto, a Jesus a ocasião para evangelizar. Para quem, como ele, tem o objetivo de evangelizar, qualquer ocasião é tempo oportuno. Simplicidade, discrição e generosidade devem marcar o estilo de uma pessoa humana, de um cristão. E somente assim se pode viver autenticamente uma festa, e não como uma cena, uma ocasião para se aparecer e se projetar. A festa se pode viver somente permanecendo no próprio lugar e não tentando roubar o lugar do outro. Isso vale para qualquer comunidade, estar no próprio lugar, não desejar lugares importantes, não almejar roubar o lugar do outro é difícil, mas é para Jesus mais evangélico e contribui para a verdadeira construção da comunidade.
Cada um deve estar no próprio lugar, segundo a graça recebida, porque quem se supervaloriza poderá cair e será desastroso para si mesmo e para os outros. Na comunidade cristã, devemos organizar festas de modo que sejam convidadas as pessoas descartadas pela sociedade, aquelas que não podem contribuir. Convidá-las não promove e não aumenta a fama. Pobres e desprezados devem ser a clientela da comunidade cristã. Tudo isso é preocupação pelo próprio eu e uma forma de egoísmo. Devemos deixar que Deus, de fato, seja Ele que assinala e distribui os lugares. Nosso valor e nossa importância dependem só dele, não de nossa ambição. Jesus reclama igualmente a atenção de seus companheiros para outra realidade. É usual e frequente estabelecer relações somente com as pessoas do próprio nível. Reconhece-se a um determinado grupo uma dignidade similar. Isso se expressa em convites frequentes e em banquetes comuns. O círculo é limitado e deve manter um certo exclusivismo. Deste círculo ficam excluídos os pobres e desprezados. O círculo deve se abrir aos que o destino conduziu a uma situação de marginalização. Aos 4 grupos, amigos, irmãos, parentes, vizinhos ricos, se contrapõem quatro outros grupos: pobres, aleijados, coxos e cegos. Segundo os critérios humanos, a relação com estes últimos não tem nenhuma utilidade, não incrementa nenhum prestígio social. Porém, eles que devem ser convidados. Precisamente com eles, então, devemos viver em comunhão. Precisamente, eles devem ser reconhecidos como pessoas de igual valor e dignidade. Jesus não quer impedir o banquete com os familiares, porém se opõe ao exclusivismo e à exclusão dos que estão em desvantagem. Jesus quer que o nosso comportamento tenha presente a ressurreição dos justos, quando não haverá exclusivismos. Então, os pobres e todos os que sofrem serão completamente equiparados aos demais. Se aqui na Terra nós os tratamos como pessoas de menor valia e não queremos entrar em comunhão com eles, e nós os excluímos da comunhão que terá lugar na ressurreição. O Evangelho deste domingo nos mostra Jesus que participa de um banquete na casa de um dos chefes dos fariseus. Jesus observa como os convidados correm, se apressam para se sentar nos primeiros lugares. É uma atitude muito difundida também em nossos dias, e não somente quando se é convidado a um banquete. Habitualmente se busca o primeiro lugar para afirmar a sua própria superioridade em relação aos outros. Na realidade, diz o Papa Francisco, a corrida aos primeiros lugares faz mal à comunidade, seja civil, seja eclesial, porque prejudica a fraternidade. Dizia o comentarista: o último lugar não é um castigo, é o lugar de Deus, a posição de Jesus, que veio para servir e não para ser servido. É a posição de quem ama mais, de quem dá lugar aos outros. Àquele que escolheu ficar nos fundos da sala é reservado o nome doce de amigo, que eternamente considera cada pessoa mais importante do que a si mesmo.
Quando és convidado, deves colocar-te a último lugar, mas não por modéstia ou por humildade, mas por amor. Me coloco neste lugar porque quero que você seja servido primeiro e melhor. O último lugar não é a humilhação, é o lugar de Deus, que começa pelos últimos da fila. É o lugar daqueles que querem se assemelhar a Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Santa Teresa d'Ávila dizia assim: a humildade é a verdade do homem, mas também a verdade de Deus, que sendo amor, não pode ser soberbo. O São Carlos de Foucault diz assim: a esta altura, nós só podemos ocupar o penúltimo lugar, porque o último já está ocupado pelo Senhor, em modo tal que ninguém pode roubá-lo de suas mãos. Nesta luz, podemos compreender o conselho do livro do Eclesiástico, quando nos diz que, na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante de Deus. Ao invés de fazer pesar nossa grandeza sobre as pessoas, devemos nos tornar pequenos com os pequenos para sermos dignos de viver relações fraternas e não viver isolados no nosso orgulho. Jesus, porém, usa essa metáfora para dizer algo a mais. Somos todos chamados ao banquete da vida e às núpcias, e todos queremos o melhor lugar. E qual é o melhor lugar? Onde está o esposo? Onde está Deus? Está no último lugar. E por isso quem vai para o último lugar está subindo, está se elevando. É essa, ouvinte, a mensagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, último domingo do mês de agosto, celebramos o Dia do Catequista. Recordamos as pessoas que na comunidade cristã se dedicam à transmissão do ensinamento da fé cristã, à instrução das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos. O primeiro catequista é o bispo, depois vêm os padres, os diáconos, as religiosas e também os leigos. Na língua grega, catequese quer dizer instrução realizada de viva voz, isto é, a transmissão direta, viva, dinâmica, com o exemplo, testemunhando. Nesse sentido, Jesus foi o primeiro catequista do povo e dos apóstolos. Aos discípulos, subindo ao céu, Jesus disse: ide e fazei discípulos meus todos os povos. O ensinamento da fé cristã é uma tarefa fundamental para a evangelização. Os apóstolos fizeram muitos discípulos e os discípulos fizeram outros discípulos. Ninguém pode fazer parte da comunidade cristã com a consciência se não é instruído, se não se apropria do ensinamento de Jesus e da igreja no decorrer dos anos. Os seguidores de Jesus são chamados discípulos, isto é, alguém que segue um mestre, que se deixa instruir e ser instruído para poder, então, ensinar outras pessoas. Elevamos nossa gratidão a Deus pelos mais de 2.000 catequistas que trabalham em nossa arquidiocese e que disseram o seu sim a Deus. Pedimos que o Senhor continue renovando o seu chamado a este verdadeiro exército que nasceu do coração do Senhor e se mantém firme em seu ministério. Que o Senhor derrame as suas copiosas bênçãos para que você, catequista, continue vivendo com alegria e perseverança a sua vocação genuína, seguindo o exemplo de Maria, nossa querida mãe, a grande catequista do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.